Você já entrou em um ambiente e sentiu que algo mudou no ar, antes mesmo de abrir a boca? Um silêncio estranho, sorrisos forçados, um desconforto que você não entende. E aí você começa a se perguntar: será que fiz algo errado? Mas e se o problema nunca fosse você, e sim aquilo que você faz os outros sentirem? A verdade é brutal, e quase ninguém fala sobre isso. Quando sua presença é intensa e verdadeira, ela não apenas influencia, ela revela. Revela o que os outros estão tentando esconder até de si mesmos. E por isso você é visto como demais, intenso, estranho. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar essa força em poder real? Neste vídeo, não só vamos desvendar por que sua energia incomoda tanto, como também vou te mostrar passo a passo como proteger, canalizar e dominar essa força invisível. Prepare-se. O que você vai descobrir aqui pode mudar sua vida para sempre. Antes de qualquer técnica, teoria ou transformação, é preciso encarar uma pergunta que parece simples, mas que tem o poder de virar nosso mundo interno de cabeça para baixo. O que é energia, de verdade? Não estou falando daquela energia esotérica diluída em palavras bonitas, mas vazias. Nem daquele papo genérico que você escuta em vídeos motivacionais ou vê estampado em camisetas com mantras. Estou falando de algo que já não pertence mais só ao campo do invisível ou do intangível, mas que a psicologia moderna, a neurociência e até a física já reconhecem com cada vez mais clareza. Pense assim: cada pensamento que você tem, mesmo aquele que vem e vai num segundo, cada emoção que pulsa no seu peito, mesmo que você tente ignorar, cada ferida não curada que você esconde até de si mesmo. Tudo isso emite uma frequência, como se cada parte da sua experiência estivesse gerando uma vibração silenciosa, mas absolutamente real. Um campo invisível que te envolve, te acompanha, te representa. Carl Jung chamava isso de energia psíquica. Hoje, a ciência prefere o termo campo eletromagnético do corpo humano. Mas no fundo, estamos falando da mesma coisa. Uma espécie de assinatura energética que carrega tudo o que você é, inclusive o que você ainda não teve coragem de olhar. E o mais curioso é que esse campo se comunica o tempo inteiro. Mesmo quando você está calado, mesmo quando você sorri para disfarçar, mesmo quando finge estar tudo bem, ele fala, ele revela, ele se conecta ou repele. Você já entrou num ambiente onde ninguém disse nada, mas o ar parecia pesado? Como se algo invisível estivesse pairando ali, pressionando o peito, deixando tudo desconfortável? Provavelmente alguém havia acabado de discutir, ou alguém estava engolindo uma tempestade por dentro. E o seu corpo, antes mesmo de qualquer palavra, sentiu. Da mesma forma, você provavelmente já cruzou com alguém que te trouxe uma sensação instantânea de calma, uma paz que não se explica, só se experimenta, sem motivo aparente, sem conversa profunda, só pela presença. Isso é energia, isso é vibração, isso molda silenciosamente todas as nossas relações. Agora, pense com honestidade. Se a sua energia estiver alinhada com clareza, verdade e presença, se você for alguém que se olha de frente, que atravessa suas próprias sombras, que não precisa de máscaras, como as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que evitam qualquer tipo de autoencontro, vão reagir à sua presença? A resposta talvez te surpreenda. Porque por mais que você não faça nada, por mais que não diga nada, elas sentem. Sentem que você carrega algo que contrasta com aquilo que elas escondem. Você se torna, ainda que sem querer, um espelho incômodo. Um lembrete de tudo que elas se esforçam para não ver. E é aí que as coisas começam a se mover. Algumas vão se aproximar de você como se fossem atraídas por um imã, porque enxergam na sua vibração um espaço seguro, uma coragem que elas desejam despertar. Outras, porém, vão se incomodar profundamente. Vão te evitar, te julgar, tentar te desestabilizar, e não por maldade, mas porque o seu brilho, mesmo discreto, incomoda as zonas de conforto alheias. Você se torna, sem perceber, um provocador de verdades. E provocar verdades mesmo em silêncio sempre traz consequências. Mas o que fazer com isso? Como manter sua energia intacta quando o mundo ao redor tenta constantemente moldá-la? Essa é outra história, e talvez seja exatamente onde a jornada começa a ficar mais interessante. A verdade que você nunca percebeu. Você já foi acusado de ser intenso demais? Já te olharam como se fosse um problema apenas por sentir demais, falar demais, ver demais? E pior, já se sentiu culpado só por existir do jeito que é? Então escuta isso com o coração aberto. O que incomoda nos outros não é o que você faz, é o que você representa. Sim, você representa algo que muita gente foge a vida inteira. A verdade crua, viva e pulsante da própria essência. A maioria das pessoas caminha pela vida como quem vive num quarto escuro. Não por maldade, não por preguiça, mas porque a luz dói quando os olhos se acostumam com a sombra. A rotina anestesia.
As máscaras confortam, as mentiras bem contadas parecem segurança, e aí você aparece. Com sua presença que não se esconde, com sua verdade que não se adapta, com sua intensidade que não se molda, você é a luz acendendo numa sala há muito tempo fechada. E o que acontece quando a luz entra de repente? Eles piscam, reclamam, tampam os olhos, gritam e dizem que você é demais. Mas vamos deixar algo bem claro aqui. O problema não é você, é o contraste. Eles estavam em paz com suas sombras até você aparecer. Sua autenticidade escancara as camadas que eles aprenderam a esconder. Sua coragem expõe a covardia disfarçada de conformismo. Sua presença lembra tudo que eles enterraram para serem aceitos. Carl Jung já dizia: aquilo que negamos em nós mesmos projetamos nos outros. E é exatamente isso que acontece. Você vira um espelho. Eles não estão te rejeitando. Estão rejeitando o reflexo que você evoca. Eles não enxergam você, se veem em você. E isso dói. Dói muito. E você começa a perceber esse padrão, quando estranhos te tratam com desdém mesmo sem te conhecer. Quando colegas tentam te diminuir em reuniões, como se sua presença os ameaçasse. Quando amigos te evitam depois de uma conversa profunda, aquela em que você só foi verdadeiro. Esses são sinais, não de que há algo errado com você, mas de que sua energia toca as feridas que os outros não estão prontos para encarar. E aqui vai uma pergunta para te cutucar de verdade. Quantas vezes você já se diminuiu só para não incomodar? Quantas vezes escondeu sua luz, amorteceu sua voz, suavizou sua intensidade, só para manter os outros confortáveis? Pois escuta isso com atenção. Se você continuar se encolhendo para caber no mundo deles, vai acabar perdendo o seu. Porque cada vez que você se adapta para ser menos, um pedaço seu desaparece. Cada vez que você se cala para não confrontar, um pouco da sua alma se apaga. E o que sobra? Uma versão sua que talvez agrade mais, mas que você mal reconhece. A verdade? Eles não precisam que você se esconda. Você é que precisa parar de fugir de si. Mas isso é algo que só você pode decidir. E talvez, só talvez, essa decisão já esteja sendo gestada dentro de você, agora mesmo. Talvez seja o momento de parar de apagar o fogo que arde em você e começar a entender por que ele nunca se apagou, apesar de tudo. O código invisível que seu corpo transmite. Existe um código invisível operando em cada interação humana. Um tipo de linguagem oculta, silenciosa, mas incrivelmente poderosa. Um radar biológico que, mesmo antes das palavras, capta intenções, estados emocionais e até incoerências. E o mais curioso, ninguém nos ensina a decifrar isso. Esse código tem um nome: neurônios, espelho. São células discretas, mas extremamente sensíveis, que vivem em alerta dentro do nosso cérebro. Elas são responsáveis por uma mágica silenciosa, a capacidade de sentir o que o outro sente, de se conectar emocionalmente mesmo sem nenhum som emitido, como se a alma falasse antes da boca. Mas aqui entra o detalhe que muda tudo. Esses neurônios só funcionam com potência total quando o que está diante deles é autêntico, quando há presença real, quando há verdade sem adornos. E adivinha? A maioria das pessoas não está aí. Elas estão em outro lugar, presas em máscaras, interpretando personagens, falando mas não dizendo nada, presentes de corpo mas ausentes de essência. Então, quando você entra em um ambiente trazendo uma energia limpa, centrada, sem os ruídos da performance, algo inesperado acontece. O sistema travado dos outros não sabe o que fazer com isso. É como se você fosse uma peça de outro jogo, uma frequência que não se encaixa. E os cérebros ao redor, sem saber como espelhar sua presença, entram em curto. Literalmente. Eles tentam se defender daquilo que não conseguem entender. A primeira reação costuma ser o sarcasmo, aquela tentativa disfarçada de humor que carrega veneno. Depois vem a passiva agressividade, pequenos gestos, tons de voz ou olhares que sussurram desprezo, mas nunca assumem frontalmente. E por fim, o afastamento. Um recuo silencioso, como se sua presença fosse desconfortável demais para permanecer por perto. Mas isso não é um problema, é uma bênção. Porque sem que você precise forçar nada, a sua simples presença começa a agir como um filtro natural. Ela separa, ela revela, ela expulsa o que não é verdadeiro. Você não precisa levantar a voz. Você não precisa explicar quem é ou por que age assim. Você é, e isso basta. Essa presença autêntica que se recusa a vestir máscara só para ser aceito provoca uma espécie de terremoto nas relações. Ela não permite o meio termo. Ela exige verdade, ela exige coerência. E quem ainda vive em dissonância com o próprio coração sente isso como uma ameaça. Não por maldade, mas por contraste. Porque quando a verdade entra em um ambiente, tudo que é falso começa a ranger, começa a se revelar. E muitos não estão prontos para ver o que isso mostra sobre si mesmos. E é aí que algo sutil começa a acontecer. Quando sua presença vira espelho. Você não é só alguém com energia forte.
Você é um espelho, e espelhos incomodam. Talvez você já tenha percebido isso, mesmo que ainda não tenha colocado em palavras. Sua presença, silenciosa e firme, tem o poder de despertar desconfortos que estavam adormecidos. Não porque você seja agressivo, invasivo ou queira confrontar, mas justamente porque você é o oposto disso. Você simplesmente é. E só o fato de você ser já desestabiliza quem ainda está fingindo ser. A psicologia chama isso de projeção emocional. Aquilo que o outro ainda não aceitou em si, ele tenta jogar sobre você. A espiritualidade vê como um choque vibracional. Uma alma em expansão inevitavelmente colide com estruturas que tentam manter tudo como está. A neurociência, por sua vez, explica como uma ameaça ao ego. Seu sistema nervoso interpreta a autenticidade do outro como um risco de desintegração do próprio personagem. Diferentes nomes, a mesma raiz. Pessoas que vivem sustentadas por performance, controle e imagem sentem-se ameaçadas por você. E o mais impressionante é que você nem precisa abrir a boca. Sua simples presença já transmite a mensagem mais desconcertante de todas. Eu vejo você. Eu enxergo além da sua máscara. Esse tipo de olhar não julga, mas revela. E é aí que mora o desconforto. Porque quem ainda está preso à ilusão da persona teme qualquer faísca de verdade. Diante do espelho que você é, não há maquiagem emocional que resista. O verniz começa a rachar. A fachada treme. A verdade é que sua energia fala antes da sua voz. Ela atravessa defesas, desmonta argumentos e quebra encantamentos. E para quem construiu sua identidade em cima de aparências, isso é aterrorizante. Mas aqui vai um alerta que poucos se atrevem a dar. Se você não aprender a proteger esse espelho, ele vira alvo. A sua luz, quando mal administrada, vira farol para almas perdidas, mas não no bom sentido. Ela atrai quem quer se aquecer sem aprender a gerar sua própria chama. Ela chama para perto aqueles que não estão prontos para ver, mas insistem em ficar. E quando não conseguem lidar com a clareza que você emana, sabem o que fazem. Tentam apagar você. Você vai começar a perceber um padrão. Primeiro vem a aproximação sutil. Gente que te procura como quem busca um terapeuta gratuito. Desabafam, despejam, pedem conselhos e somem quando você precisa. Depois vem os que se encantam com sua lucidez, mas logo revelam o real motivo da aproximação. Eles não querem clareza, querem anestesia. Usam a sua consciência para evitar olhar para o próprio caos. E por fim, os mais perigosos. Aqueles que tentam te diminuir, silenciar ou ridicularizar, tudo isso só para manter viva a ilusão em que estão presos. Você precisa aprender de forma amorosa e firme. Nem todo mundo merece estar no campo da sua energia. Ser espelho é um dom, mas também uma responsabilidade. E toda responsabilidade exige discernimento. O espelho precisa de moldura, limite, cuidado, filtro, porque se ele ficar exposto o tempo todo, corre o risco de trincar. E quando um espelho trinca, ele começa a distorcer. Reflete dor onde antes havia luz. Reflete medo onde antes havia presença. Por isso, guarde isso com carinho. Ser espelho não é sobre mostrar o que o outro não quer ver. É sobre continuar refletindo o que você veio ser, mesmo que isso cause desconforto. Mas essa é só a primeira parte, porque há algo ainda mais profundo sobre o papel do espelho e o que acontece quando ele começa a enxergar a si mesmo. Como blindar sua energia sem perder o coração. Como proteger sua energia sem virar pedra? Há um dilema silencioso que atravessa quase todo ser sensível nesse mundo barulhento. Como se manter aberto, sem ser engolido? Como continuar sentindo, sem se afogar no que sente? Como amar sem se despedaçar? A resposta, por mais simples que soe, é o que separa os que vivem em paz daqueles que vivem em constante esgotamento. Filtros, não muros. É isso. Quem é verdadeiramente poderoso não se fecha. Seleciona. E isso muda tudo. A maioria aprendeu que se proteger significa criar distância, frieza, desapego tóxico, uma espécie de exílio emocional disfarçado de maturidade. Mas a verdade é outra. Pessoas maduras não constroem fortalezas. Constroem portais. Não se isolam, discernem. Vamos olhar de perto esse plano de proteção consciente. Não como um escudo, mas como uma dança sutil entre a entrega e o limite. O ponto de partida é a intenção. Antes de qualquer troca, seja uma conversa com alguém querido ou um contato difícil, traga sua consciência para o agora e diga mentalmente: eu escolho o que entra, eu não absorvo o que não é meu. Essa frase, aparentemente pequena, é uma alquimia. Um lembrete de que você tem escolha. Um ato de soberania energética. Imagine que ao dizer vúcula, algo dentro de você se reposiciona. Você não está mais à mercê. Você está no comando. Visualize sua energia como um campo de luz. Sim, visualize. Sem pressa. Uma luz ao redor do seu corpo. Ela pulsa suavemente. Viva, mas serena. Esse campo é como uma membrana inteligente. Ele sente,
acolhe, mas também filtra. Só entra o que vibra em coerência com a sua verdade. Não é sobre rigidez, é sobre ressonância. Não é sobre bloqueio, é sobre escolha. Aprenda a dizer não, sem explicações, sem medo. Não posso. Ponto. Sem vírgulas, justificativas, rodeios ou desculpas. Sabe por quê? Porque toda vez que você se explica demais, abre brechas. E brechas emocionais são portas para manipulações sutis. Quem quer realmente te entender não precisa de um dossiê. Quem exige explicações longas para aceitar o seu limite não quer te entender, quer te vencer. Observe, essa pessoa me restaura ou me drena? Essa pergunta é um oráculo. Toda troca tem uma vibração. Tem gente que depois de 5 minutos parece que passou com um aspirador de alma. E tem outros que com uma palavra já acendem luzes dentro de você. Não é julgamento. É constatação. Quem te drena precisa de distância. Quem te restaura merece espaço. Porque veja, você não é ponto de recarga emocional de ninguém. Você não está aqui para ser pilar de sustentação dos outros enquanto desaba por dentro. Sua energia é sagrada, seu tempo é finito, seu coração tem limites. Entenda, quem realmente te vê não exige, respeita, não pede que você se sacrifique, não coloca peso nas suas costas. Quem realmente te ama não tenta atravessar o seu campo de luz, dança com ele. E talvez aqui esteja o ponto mais importante. Proteger sua energia não é se proteger das pessoas, é se proteger da culpa de ser você. É se libertar da necessidade de ser aceito a qualquer custo. É sair do ciclo de dar e começar a escolher o que vale a pena receber. A grande virada acontece quando você percebe que dizer não é rejeitar o outro, é aceitar a si mesmo. E quando isso se torna hábito, algo muda no seu campo. As pessoas certas começam a ficar, as erradas começam a se afastar naturalmente, porque a sua frequência deixa de ser convite para caos e se torna imã para a verdade. Agora me diz, e se proteger sua energia for na verdade o maior ato de amor próprio que existe? Talvez o que você está chamando de cansaço não seja físico, seja energético. E nesse caso a cura não está em dormir mais, está em permitir menos. Mas essa já é outra conversa. E você sabe, ela começa exatamente no momento em que você se permite parar de carregar o que nunca foi seu. O preço de ser real em um mundo de aparências. Ser inteiro em um mundo que aplaude metade, ser verdadeiro num mundo que idolatra máscaras não é apenas raro, é na essência um ato de desobediência silenciosa. Porque quando você escolhe se mostrar sem armaduras, você desafia toda uma lógica de sobrevivência social baseada em aparências. E, sejamos honestos, há algo profundamente inquietante nisso. Você já notou como é fácil ser aceito quando se diz o que esperam ouvir? Como o tudo bem automático virou um código de segurança para não assustar ninguém? Como os elogios prontos e os sorrisos programados circulam em abundância, mas quase ninguém pergunta com real interesse: como você está de verdade? A resposta está na natureza da profundidade. Mergulhar requer fôlego, e fôlego exige coragem. E coragem, ao contrário do que se pensa, não é ausência de medo, é a decisão consciente de permanecer mesmo quando o mundo inteiro sugere que você fuja. Ser você de forma plena, em um ambiente onde a autenticidade é vista como ameaça, te transforma num espelho incômodo, não por arrogância, mas porque sua presença escancara a ausência dos outros. Quem se sustenta de aparências não sabe lidar com quem se sustenta de essência. E então você começa a perceber os olhares desviados, os silêncios desconfortáveis, os afastamentos disfarçados de ocupação. Porque não há nada mais desconcertante para quem se esconde do que encontrar alguém que se mostra. O sistema que nos cerca, esse palco onde todos atuam, foi desenhado para premiar a performance, não a presença. Ele aplaude quem segue o roteiro, quem se encaixa sem ruídos, quem adota o figurino da época, e pune, com o silêncio e o isolamento, quem ousa rasgar o script e improvisar com a própria alma. Só que há um detalhe que ninguém te conta. Quanto mais você se alinha com a sua verdade, mais você se distancia do que é comum e mais você se aproxima do que é real. Mas essa aproximação tem um preço, porque ser real implica em abrir mão do conforto das máscaras e aceitar o desconforto de não pertencer a certos lugares. Vão te testar, vão tentar te dobrar com promessas vazias, elogios condicionais e convites envenenados que só são válidos se você aceitar o papel que te oferecem. Mas o teste não é sobre força, não é sobre resistir como quem endurece, é sobre escolher, uma e outra vez, permanecer inteiro mesmo quando ser aceito exigiria se partir. E a cada escolha por si, algo muda silenciosamente, como uma semente que rompe a terra, sem alarde, mas com potência. Você começa a atrair outros que também escolheram o caminho da presença. Gente que não se assusta com a sua luz nem se incomoda com a sua sombra, porque já aprenderam que ser inteiro é mais leve do que parecer perfeito. No fim das contas, a pergunta que fica nunca é se o mundo vai te aceitar. A pergunta verdadeira é:
Você está disposto a se aceitar por completo mesmo que o mundo não saiba o que fazer com isso? Talvez, só talvez, a resposta para isso não precise ser dita agora. Porque certas verdades só florescem no silêncio de quem observa e espera o momento certo para emergir. A sabotagem invisível. Nem toda resistência vem de fora. Às vezes, o maior obstáculo à sua evolução tem olhos conhecidos, voz familiar e abraços que já foram abrigo. Há uma dor silenciosa em perceber que, enquanto você se transforma, alguns ao redor parecem querer te manter exatamente onde você estava. Não por maldade evidente, mas por um desconforto que eles mesmos não conseguem explicar. É como se o seu voo escancarasse o quanto eles ainda insistem em rastejar. A mudança é um espelho que ninguém pediu. Quando você escolhe crescer, ilumina espaços onde outros ainda preferem a sombra. Sua coragem escancara a covardia alheia. Sua nova voz, antes calada, ecoa como uma sirene incômoda no silêncio conformado dos que se acostumaram a sobreviver, não a viver. E então, sem perceber, você se torna o problema. Não porque feriu alguém, mas porque ousou ser alguém, além da versão que esperavam. Você vai ouvir. Você está estranho. Não era assim que você pensava. Tá deixando as coisas subirem a cabeça. Mas tudo isso no fundo carrega um medo. O medo de te perder para a sua própria essência. Porque quando você se encontra, naturalmente se afasta do que era falso. E isso assusta. Assusta quem só sabia se relacionar com a sua antiga versão. Assusta quem se sentia confortável com sua limitação, porque ela fazia companhia para deles. É duro perceber que nem toda relação resiste ao seu florescer. Alguns vínculos se mantêm apenas porque você permanecia pequeno. Só que agora algo em você grita por verdade. E verdade exige espaço, não dá mais para caber onde antes você se encolhia só para não incomodar. Tem laços que precisam ser reamarrados com novos nós. Outros, soltos com carinho, sem rancor, apenas com a maturidade de quem entende que crescer é, muitas vezes, caminhar diferente, mesmo que lado a lado não seja mais possível. E tudo bem, porque viver com integridade é não trair a própria alma só para manter conexões intactas. É escolher ser inteiro, mesmo que isso desagrade quem só sabia lidar com você pela metade. No fim, não se trata de cortar pessoas, mas de honrar o que você está se tornando. Alguns seguirão contigo, adaptando o passo, aprendendo a lidar com a sua nova luz. Outros, talvez, precisarão te ver de longe, até que entendam que sua mudança não é ameaça, é convite. E quem sabe, no silêncio de uma nova distância, algo dentro deles também comece a se mover. Talvez a sua coragem desperte algo que ainda está adormecido por lá, ou talvez não. Mas isso já é uma conversa para outro momento. Seu corpo sabe antes da sua mente. Você já sentiu calafrios perto de alguém que sorria demais? Já percebeu uma inquietação sem motivo lógico, como se algo dentro de você gritasse: tem algo errado aqui? Ou, ao contrário, já experimentou uma paz silenciosa ao lado de alguém que quase não dizia uma palavra, mas cuja presença era tão leve que parecia envolver você em um abraço invisível? Pois é, isso não é imaginação, nem intuição aleatória. Isso é leitura energética. Nos ensinaram desde cedo a confiar na mente, a seguir a lógica, a usar a razão como bússola. Mas a verdade é que o corpo percebe o que a mente ainda está tentando entender. Ele é como um instrumento finamente calibrado, uma antena silenciosa que capta frequências além das palavras, além das expressões, além da aparência. Você pode sorrir com os lábios, pode dizer, tá tudo bem, pode até dominar a arte da dissimulação social, mas sua energia não mente, assim como a dos outros também não. O corpo sabe. Ele reconhece incoerência como quem sente o cheiro de fumaça antes de ver o fogo. E quanto mais você se limpa por dentro tirando camadas de mágoas, pesos herdados, crenças limitantes e histórias que não te pertencem mais, esse radar afina, mais ele se torna preciso, sutil e implacável. E aí começa uma nova fase. Você entra em um ambiente e sabe quem está de verdade ali e quem está apenas encenando. Sabe quando o discurso não combina com a vibração. Sabe quando alguém quer se aproximar, mas carrega intenções escondidas. Sabe quando tem algo fora do lugar, mesmo que ninguém mais perceba. Essa sensibilidade pode ser um presente, mas também pode doer, porque junto com a clareza vem a desilusão. Você começa a ver além das máscaras, além dos personagens. E nem sempre o que aparece do outro lado é bonito de ver. Às vezes, o que era riso vira manipulação, o que era carinho vira carência disfarçada, e o que era amizade se revela interesse. O problema é, uma vez que você enxerga, não dá mais para desver. É como uma lente que não tem botão de desligar, a percepção não retrocede. Ela só expande. E com essa expansão vem também um certo isolamento. Não porque você queira se isolar, mas porque é difícil encontrar alguém que veja o mundo com os mesmos olhos.
As conversas mudam, as companhias mudam, as prioridades mudam. Aquilo que antes te divertia agora parece vazio. Aqueles com quem você mais se conectava agora parecem distantes. É como se você tivesse subido um andar e percebesse que nem todo mundo está pronto para esse nível de transparência. É por isso que a expansão de consciência muitas vezes vem acompanhada de solidão. Não uma solidão triste, mas uma solidão necessária. Uma pausa do barulho para que você possa escutar a própria frequência. É nesse silêncio que você começa a se encontrar de verdade. E ao se encontrar, começa a vibrar com mais autenticidade. E quando isso acontece, algo sutil começa a mudar ao seu redor. Pessoas diferentes começam a aparecer. Conexões mais leves, mais reais. Olhares que não desviam. Presenças que não pesam. Laços que não cobram. Talvez demore. Talvez pareça que você está atravessando um deserto. Mas confia. É nesse terreno silencioso que a sua tribo energética começa a se formar. E quando ela vier, você vai reconhecer. Porque energia não precisa de apresentações. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não apenas escutou, ele reconheceu. Uma memória antiga, esquecida nas dobras do tempo, foi tocada. Talvez você ainda não saiba colocar em palavras. Talvez não consiga explicar. Mas sentiu. E o que se sente não se nega. Pode ser que você tenha carregado por anos a sensação de ser um estrangeiro dentro da própria história. Alguém que olha ao redor e percebe. Isso aqui não é tudo. Você tentou se encaixar, tentou calar as vozes internas, tentou vestir as roupas de um personagem que agradasse mais, mas o vazio persistia sutil como um sussurro, firme como um tambor distante. Porque no fundo você sempre soube, havia algo maior dentro de você. Talvez você tenha sido chamado de sensível demais, intenso demais, complicado demais, mas o que ninguém via, nem você mesmo, talvez é que essa sensibilidade era radar, não fraqueza. Era bússola, não erro. Cada rejeição que doeu demais, cada silêncio que pesou como chumbo, cada vez que você se anulou para caber, tudo isso foi esculpindo algo. Não te quebrou, te moldou. Você não é frágil. Você é profundo. E profundidade assusta. Profundidade é como o mar atrai, mas também confronta. Porque ela obriga os outros a olharem para dentro de si mesmos. E nem todos estão prontos para mergulhar. É por isso que sua presença sempre foi sentida. Mesmo quando você tentou se esconder, ela vibrava. Porque energia verdadeira não pede licença. Ela simplesmente é. E agora você entende, o que antes parecia ser um fardo, era na verdade sua armadura. Não feita para guerras externas, mas para sustentar a batalha interna de continuar sendo você em um mundo que lucra com a sua dúvida. Você não está aqui para agradar. Você está aqui para lembrar, despertar, irradiar. Mas antes de transformar o mundo lá fora, precisou acender a própria luz. E se hoje você sente essa centelha queimando dentro do peito, então chegou a hora de tomar um voto sagrado. Um voto com você mesmo. Eu não me diminuo mais. Eu não me desculpo por ser. Eu possuo a minha energia. Diga isso com a firmeza de quem atravessou tempestades. Com a autoridade de quem conhece sua própria escuridão e, mesmo assim, escolheu a luz. E se esse roteiro tocou algo em você, não segure. Porque tudo aquilo que desperta tem o poder de despertar outros. Marque aquela alma que anda adormecida, mas que você sabe, tem brilho demais para viver escondida. Porque a verdade é simples, mas arrebatadora. Um ser autêntico não passa despercebido. Ele muda o campo. Ele muda a frequência. E quando dois ou mais desses seres se reconhecem, algo mágico acontece. O mundo começa a lembrar de quem ele pode ser. E o que vem a seguir pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, do fundo do coração, obrigado. De verdade, não é qualquer um que permanece até o final de uma mensagem tão profunda. Isso mostra que existe dentro de você uma alma desperta, curiosa e, acima de tudo, corajosa. Corajosa o suficiente para encarar a própria verdade, e isso, meu amigo, minha amiga, é raro. Honro sua presença aqui comigo. Agora, para a gente saber quem realmente percorreu esse caminho até o fim, deixa aí nos comentários o código secreto. Eu sou luz em expansão. Só quem chegou até aqui vai entender. Isso cria uma conexão silenciosa entre a nossa tribo e aqueles que sentem de verdade. E se você sentiu que esse vídeo te tocou em lugares que palavras nem sempre alcançam, chegou o momento de dar um passo além. Agora você pode se tornar membro do canal e fazer parte de um grupo seleto de almas que acreditam na força do conhecimento e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como também recebe conteúdos inéditos, um acompanhamento mais próximo comigo e destaque nos comentários porque sua voz merece ser vista e reconhecida. Clique agora no link do primeiro comentário fixado e venha fazer parte desse espaço sagrado de troca, presença e evolução. Porque juntos, a gente vai mais longe. Juntos, a nossa energia cria um novo campo. Pessoalmente, esse texto foi um dos mais intensos que já me atravessaram.
porque ele fala de algo que muitos de nós sentimos, mas que quase nunca temos coragem de nomear: a dor de ser verdadeiro em um mundo de máscaras. Cada palavra aqui foi escrita com alma, e eu também fui tocado enquanto lia com você. Gratidão por permitir que essa jornada fosse compartilhada. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, escreve nos comentários o que mais ressoou e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Agora, estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela. Um deles guarda uma continuação sutil dessa jornada. O outro talvez contenha uma chave que você ainda nem sabia que estava procurando. Clique em um deles. A resposta que você busca pode estar a um play de distância.